Olá, pessoal! Obrigada por continuar a prestigiar o Infinito Afeto, canal que foi criado no YouTube para que pudéssemos pensar, conversar e refletir sobre assuntos contemporâneos que tanto têm desestabilizado os pais e impactado na pequena criança, desde a primeiríssima até a primeira infância. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar para vocês que esse cenário diferente é da fazenda do meu pai. Eu vim aqui para comemorar com ele os 101 anos de vida, então é provável que no decorrer do nosso vídeo vocês ouçam barulhos que são alheios ao vídeo, como o mugido das vacas, porque agora é a hora de apartar os bezerros, e também cachorros ladrando, enfim. Queiram me perdoar, mas é que eu estou ao ar livre e não há como controlar esses sons estando gravando como eu estou. Sobre o primeiro assunto, me pergunta uma mãe no Instagram, qual seria a melhor idade para colocar uma criança na primeira escola, na escola de educação infantil? A filha dela, o filho dela tem 2 anos de idade, as pessoas estranham que ele ainda não esteja numa escola. De fato, uma criança da pós-modernidade, é importante que ela comece a frequentar outros ambientes, além dos ambientes domésticos e caseiros, para que ela desenvolva competências e habilidades que serão extremamente úteis para ela, como, por exemplo, a socialização, como, por exemplo, as aptidões para executar alguns jogos e algumas brincadeiras. Então, são muitas as atribuições da escola de educação infantil hoje para a pequena criança, principalmente a importância que se dá ao brincar e ao faz de conta, que é a base de praticamente tudo para que a criança, num futuro próximo, possa entender e compreender toda essa dinâmica que a circunda, essa dinâmica social que a circunda, inclusive é a partir do faz de conta e das brincadeiras com o grupo social que ela será, sem dúvida, uma criança letrada e gostará de ler e escrever. Então, eu sugiro que a internauta em questão consulte ou assista, se continuar sendo do interesse dela, vídeos no meu Instagram, onde eu falo justamente sobre a melhor idade para a criança ir para a escola. A segunda pergunta me foi feita também pelo Instagram, de uma pessoa que queria saber, com relação ao vídeo que eu postei, ao post que eu fiz sobre compartilhar objetos, brinquedos e roupas que não servem mais para as crianças que não têm a oportunidade de ter tudo aquilo. A pessoa quer saber se a mãe ou o pai, eles podem tomar a iniciativa de tirar o brinquedo que eles julguem que já não é mais utilizado pelo filho, ou a roupa que eles julguem que não é mais, que não serve, não se adequa mais às necessidades da criança, e doar. Se é importante o filho participar desse processo. A minha resposta é sim. Não só é importante, como é fundamental que a criança participe do processo para que ela possa desenvolver o conceito do porquê que eu tenho que doar, do porquê que eu tenho que ajudar, do porquê que eu tenho que contribuir com aqueles que não são tão favorecidos como eu, né? Além disso, seria uma falta de respeito muito grande para com a criança se os pais pegassem objetos de forma aleatória, roupas, sapatos, brinquedos, e levassem para alguém. Por mais nobre que esse gesto possa ser por parte dos pais, é importantíssimo que se respeite o desejo do filho. Afinal de contas, tanto os brinquedos quanto as roupas são da criança. E a ela compete decidir o que ela quer dar, para quem ela quer dar, quando ela quer dar e como ela quer dar.
A Semana da Criança, em outubro, não está exatamente tão longe. Claro que não precisa esperar essa data. Ela pode fazer esse ato quando ela quiser, né? Tem várias ações nas comunidades das quais ela pode participar e contribuir. Mas se ela tiver com dificuldade para se desprender de alguns objetos, a gente tem aí o mês de outubro, que é uma ótima oportunidade para que a criança, então, aproveite e faça uma revisão nas suas coisas, principalmente agora nas férias, que eu sugiro que as crianças façam uma, entre aspas, limpeza no armário, tire aquilo que elas não gostem mais, aquilo que elas não lhes serve mais, aqueles brinquedos com os quais ela não quer brincar mais, e pense em como fazer para doá-los. Após a ceia de Natal, um casal me procurou, nós estávamos todos comemorando juntos, e eles fizeram a seguinte pergunta: até que ponto nós temos que ceder às demandas ou ao desejo dos nossos filhos? E eles estavam se referindo não exatamente aos presentes, mas eles estavam se referindo ao fato do filho deles querer descolorir o cabelo, pintar o cabelo de amarelo, né? E querer pintar, e já queria colocar piercing, e queria colocar, fazer uma tatu. Então, até que ponto eles teriam que ceder aos desejos da criança? Muito bem. Os pais são responsáveis pela criança, né? A criança, apesar de nós eu defender muito a ideia de que a criança tem que ser levada, ser constituída, que a criança tem que ser constituída como um sujeito de desejo, os pais estão ali justamente para fazer uma avaliação daquilo que pode, daquilo que não pode, daquilo que tem que ser proibido e daquilo que pode ser liberado, né? Isso aí, sem dúvida alguma, tem que ter um limite no que a criança deseja, porque a criança não tem muita noção. O que acontecerá se ela, porventura, fizer uma tatu, se os pais permitirem que ela fizesse uma tatu, e ela suportasse a dor da tatu, e ela tatuasse no rosto o Harry Potter, por exemplo. Como ficaria isso uma semana depois? Né? Como é que ela faria para desmanchar aquilo? Porque a criança não tem essa ideia, né? Ela acha que, como nos desenhos animados, a coisa acontece e desacontece, num passe de mágica. Então o carro passa por cima do Frajola, o Frajola fica achatado no asfalto, na cena seguinte o Frajola estufa e o Frajola continua andando. As coisas não são assim mágicas, né? Elas implicam numa consequência. Então os pais precisam pensar junto com as crianças. Primeiro tem a questão da permanência do desejo, daquele ato que a criança deseja fazer. Se é uma tatu, se é um piercing, né? Se é descolorir o cabelo. Vejam como a luz mudou. Agora o sol está abrindo. Antes estava chovendo e eu estou aqui debaixo de um pé de mangueira. Um pé de manga, de uma mangueira, um pé de manga. Então, voltando. Os pais têm que avaliar com a criança e a criança tem que refletir exatamente sobre isso. Se é uma coisa, uma tintura no cabelo, por exemplo, é uma coisa que dura aí o quê? No máximo 3 meses, o cabelo já cresce, já dá para cortar fora, caso a criança não tenha aprovado aquela cor branca, ou amarela, ou a cor que tenha ficado, que a gente nunca sabe a cor que fica, né? Agora, nesse meio tempo, até o cabelo crescer e cortar, como será a aceitação do grupo de amigos, dos amigos da criança na escola? A criança faz as coisas para agradar ao outro, né? Claro que ela também tem uma satisfação pessoal, mas o espelho do outro, do olho do outro, é muito importante, né? A criança se sente enturmada, se sente aceita no grupo. Daí porque eles se vestem quase iguais, eles têm a mesma gíria, a mesma forma de se comunicar. Por quê? Porque eles querem ser aceitos pela turma, né? Vamos dizer,
pela tribo. Então é importante avaliar isso. Como será que os seus amigos receberão você na segunda-feira com um chumaço branco no meio de um cabelo preto? Né? A primeira questão. Se é uma tatu, é impossível, né? Porque uma tatu é praticamente uma coisa, não diria para a vida toda, porque é muito, né? A vida toda é muito tempo, mas por um longo tempo, né? E depende de um processo doloroso, que é doloroso fazer a tatu e doloroso retirar a tatu, doloroso e custoso. O meu filho, uma época, ele queria colocar brinco. E eu tentei conversar, explicar, falar, até porque ele queria ser juiz, magistratura. Então eu falava para ele, meu filho, pense como é que vai ser você com um brinco na orelha, como é que você vai fazer os julgamentos, você de toga e de brinco. E ele me respondia simplesmente, quando eu for para fazer um julgamento, eu tiro o brinco e coloco um band-aid no lugar para tampar o buraco do brinco. Eu falava, mas meu filho, você vai viver de band-aid, né? Depois ele quis fazer tatu. Eu tentei de todo jeito argumentar. No fim, concordamos que ele deixaria então o cabelo crescer, até quando ele quisesse, desde que ele lavasse. Então eu dei para ele shampoo e condicionador, então o cabelo começou a ficar grande, até o dia que ele apareceu lá em casa feito um guarda-costas, ou seja, careca. Porque os amigos acharam que ele estava muito parecido comigo. Pense se isso é possível. Aí ele radicalizou. Com a minha mãe, não. E zerou, né? E ele deixou crescer de novo quando ele foi confundido como um guarda-costas do amigo dele. Porque ele é muito largo, grande, as três dimensões muito grandes. Então ele foi confundido por um guarda-costas e ele então resolveu deixar o cabelo crescer. Hoje o cabelo dele está do tamanho que nem grande, nem pequeno, enfim, né? Que ninguém o confunde com mais nada. Muito bem. Então tem que conversar com a criança sobre a tatu. O mesmo ocorre com piercing, seja no nariz, seja na língua, seja na orelha. Tem a questão, inclusive, das infecções, né? Se de todo jeito a criança não concorda, infelizmente ou felizmente, os pais têm que fazer valer a autoridade deles. Então, quando você for grande, quando você tiver condições de pagar pelo procedimento, seja no cabelo, seja no tatu, seja no piercing, enfim, você faça. Agora, não. O máximo que eu concordo, então, no caso, é deixar o cabelo crescer, né? Porque daí depois corta. E as consequências serão as menos danosas possíveis. Eu espero ter respondido as perguntas, tanto sobre a questão de como fazer para doar, de quando ir para a escola e sobre até que ponto os pais têm que se submeter aos desejos da criança. Me espere para o próximo vídeo, também falando alguma coisa sobre a criança, sobre a pequena criança, e eu reforço que é muito bom falar para quem quer escutar. Obrigada.